Boa tarde, irmãos. Eu sou Vinícius e gostaria de continuar naquela temática de família. Hoje nós falaremos sobre casamento. Bênção ou maldição? O casamento é uma bênção ou maldição? Gostaria de convidar os irmãos a orar juntamente comigo e aí então entraremos no assunto. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder aprender das tuas verdades. Nos ensine, Senhor, e que essas verdades transformem as nossas vidas. E nos ajude a pôr em prática tudo o que aprendermos aqui. Que o Senhor nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, na última live, nós vimos que o casamento, a família, foi criada para a glória de Deus. E que muitos têm sido os ataques contra a família. Deus, ele ama a família. E também Deus abençoa a família para que essa abençoe os demais ao seu redor. Hoje nós falaremos sobre o casamento, mais especificamente, a união entre o homem e a mulher. O casamento, irmãos, ele foi estabelecido por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, e também no capítulo 2, nós podemos ver essa instituição de Deus. Vamos ler, por favor, Gênesis capítulo 2, versículos 18 até o 24. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. E se você não tiver uma Bíblia aí, não se preocupe, os versículos vão aparecer aqui embaixo. Versículo 18 de Gênesis capítulo 2. Diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e trouxe ao homem. E disse o homem: Essa, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós vemos o relato da criação da mulher e também da instituição do casamento. Deus uniu o homem e a mulher em uma relação monogâmica, de uma só esposa. Perceba isso. E também em uma união onde os dois estão juntos para servir o Senhor, para a glória de Deus. Deus então fez o homem e a mulher e juntou eles em um casamento. Foi estabelecido por Deus, foi feito para a glória de Deus e também para suprir uma necessidade do homem. Perceba, durante toda a criação, durante todo o relato da criação, sempre que Deus terminava de fazer alguma coisa, ele falou: e isso é bom. E isso é bom. Se repete muitas vezes essa expressão no texto. Só que olha só, no versículo 18, Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Havia algo que faltava no homem. O homem estava só e ele não estava completo. Perceba bem, o próprio Deus fala: não é bom. Faltava alguma coisa. Então o homem tinha uma necessidade, ele precisava de uma companhia. Então Deus supriu essa necessidade do homem. Ele fez a mulher para complementar o homem, para trazer ao homem aquilo que faltava para ele. Faltava uma companheira para ele. Então, o casamento, meus irmãos, é uma sombra do futuro. O casamento aponta para uma realidade maior. Alguém disse, sabiamente, que a Bíblia começa com o casamento e ela termina com o casamento. O casamento entre um homem e a mulher apontam para uma realidade maior. É algo também valorizado por Deus. Deus ama a família. Deus ama o casamento. Ele mesmo criou. É uma aliança com Deus e com o cônjuge. O casamento é uma aliança não só com o seu cônjuge, mas também com o próprio Deus. Também o casamento
tem sido muito atacado na atualidade. A atualidade deturpa o casamento hoje em dia. Muitos têm sido os ataques contra o casamento. Tem tido muitos ataques ao relacionamento conjugal. Na live passada, comentamos um pouco sobre o adultério como algo normal nos dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre isso. Também a infidelidade tem sido normal. Muitos têm sido os casamentos destruídos por conta do adultério e da infidelidade. E o casamento, meus irmãos, é uma proteção. Vamos ler rapidinho em Ruth, capítulo 3, versículo 1, que o casamento, ele é uma proteção. Olha o que diz. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar para você um lar, para que sejas feliz? Olha que interessante. Eu não vou buscar um lar para que você seja feliz? Noemi desejava a felicidade da sua nora Ruth, e ela queria um lugar para ela ser feliz. O casamento proporciona isso, proporciona um lugar de descanso, um lugar de proteção. Pelo menos esse é o ideal de Deus. Deus criou o casamento para ser um lugar de proteção, de alegria, de descanso, para os dois, o homem e a mulher, juntos em uma união. Então, o casamento é um lugar de proteção, é um lugar de felicidade. O casamento, meus irmãos, é uma bênção de Deus e foi feita para a glória dele. Então nós vamos ver como o casamento é uma bênção e como ele redunda em glória para Deus. Também nós vamos ver os ataques contra o casamento. Bom, primeiro ponto, não é bom que o homem esteja só. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora ou uma auxiliadora que lhe seja idônea. Faltava algo, irmãos. O homem estava em solidão. Não havia alguém que correspondesse ao homem. Ele estava em solidão. E Deus viu que isso não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Então Deus, ele fez alguém para ser companhia para o homem. Alguém para corresponder ao homem. Alguém para esse homem se relacionar. Olha que interessante. O homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus. O homem, ele se relaciona, porque Deus é um ser que se relaciona. O homem, ele precisava de alguém que correspondesse a ele, porque Deus tem alguém que corresponde a ele. Lembra só, o que compõe o caráter de Deus? Deus, ele é um só Deus, mas se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, ele precisava de alguém para se relacionar. O casamento reflete algo maior, é uma sombra de algo maior. O casamento reflete o próprio relacionamento de Deus consigo mesmo. O homem e a mulher foram feitos para serem uma só carne. Duas pessoas diferentes, mas que são uma carne só. Isso reflete o relacionamento de Deus com ele mesmo. 3 pessoas diferentes, porém, um só Deus. Então, o homem precisava de alguém para se relacionar. O homem precisava de alguém que correspondesse a ele. E Deus criou, então, a mulher para suprir essa necessidade do homem. Deus, então, cria a mulher para complementar o homem. Uma companhia. Muitos olham para esta palavra auxiliadora e pensam que a mulher tem que estar por baixo de tudo. A mulher é desvalorizada, a mulher não tem valor aos olhos de Deus, mas muito pelo contrário. Essa palavra auxiliadora é muito interessante nas Escrituras, porque é uma palavra utilizada para o próprio Deus. A mulher, meus irmãos, é muito valorizada pelo Senhor. A mulher foi criada à imagem de Deus. Deus valoriza as mulheres. Não são as ideologias que mentem em seus discursos dizendo que as mulheres precisam ser valorizadas. Só que por trás dos panos dizem que as mulheres são objetos. É isso que o feminismo é. Aparentemente é tudo bonitinho, mas por trás tem uma terrível história. Deus valoriza as mulheres. Irmãs, olhem para o Senhor. Entendam que nele a sua vida tem real significado. Entenda que nele é onde está a sua identidade. Entenda que no Senhor é onde está o seu valor. Então Deus, ele valoriza a mulher.
Auxiliadora. Eu gosto muito da tradução da NVI, que traduz essa palavra como aliada. Aliada a alguém que está ao seu lado. Aliada a alguém que está com você, em meio às lutas. Então, a mulher foi criada para ser uma companhia para o homem. Tem uma frase também que eu gosto muito, que Deus ele tirou a mulher da costela do homem, e não da cabeça nem do pé. Do pé, porque ela estaria abaixo. Da cabeça, porque ela estaria acima. Mas da costela, porque ela está do lado. Então, a mulher é para caminhar lado a lado com o homem, em uma relação para a glória de Deus. Deus ama a família. Ele criou a mulher de uma forma especial. A mulher é uma companhia para ajudar o homem. E olha só, essa palavra auxiliadora, como eu disse, ela é utilizada para Deus. Vamos ler o Salmo 33, o versículo 20. Salmo 33, versículo 20. Diz o seguinte: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Olhem também o versículo 11 do capítulo 115 de Salmos. Salmo 115, versículo 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e escudo. O Senhor é auxiliador dos homens. O Senhor é auxiliador daqueles que o temem. O Senhor é nosso companheiro, é nosso ajudador. Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem, para auxiliar o homem, para que os dois vivam num relacionamento saudável para a glória de Deus. Os dois devem se valorizar. Os dois devem viver um relacionamento puro para a glória do Senhor. Deus criou a mulher de uma forma especial, assim como também criou o homem de uma forma especial. Eles são iguais no relacionamento, porém, possuem funções diferentes. O homem tem algumas funções, a mulher tem as suas funções. E isso deve contribuir para viver em harmonia, para a glória de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Partindo para o segundo ponto, casamento é baboseira. É uma frase comum nos dias de hoje. Que o casamento é algo ruim, que o casamento é algo que as pessoas não querem mais. O casamento é uma escravidão. Muitos têm sido os discursos contra o casamento. E perceba, o pecado, ele destruiu de fato o casamento. Porém, quem sepulta o casamento são os pecadores. Quem enterra o casamento são os pecadores. Porque não olham para aquele que pode restaurar a aliança do casamento. O casamento, meus irmãos, é muito atacado pelas ideologias. Eles têm uma visão errada acerca da família. O casamento, ele é atacado e as frases são as seguintes: as mulheres são oprimidas. Os homens não conseguem viver com pessoas que não o tratam bem. Muitos são os ataques a esta instituição de Deus. Eles também têm uma má compreensão da verdade. Eles não entendem que o casamento reflete a glória de Deus. Eles não entendem que o casamento aponta para uma realidade maior. Eles estão longe da verdade de Deus e atacam o casamento. Nós, na live passada, comentamos sobre a revolução sexual e também o feminismo, que vieram com uma pauta bonitinha de que as mulheres deveriam ser valorizadas, só que o objetivo por trás é destruir as famílias, destruir lares. E as famílias abençoam muitas vidas. As famílias são muito importantes aos olhos de Deus. Eu gosto muito de um cantor que se chama Guilherme Kerr. Ele fez muitas músicas que são hoje referências para a igreja brasileira. E uma das músicas que ele fez é chamada de Ao Amado. E essa música se originou quando ele viu a sua mãe e ela chamava o Senhor Jesus de meu amado. Ele se inspirou muito por essa atitude da sua mãe. Ele ficou muito abençoado pela intimidade que ela tinha com o Senhor. E isso inspirou ele a escrever essa canção, Ao Amado. Ele também admirava muito seu pai. E a sua família contribuiu para que ele buscasse o Senhor. Uma família aos pés do Senhor leva outros aos pés do Senhor.
Então, que maravilha a família é. A família é uma bênção de Deus. Mas também a família pode ser um inferno na terra. Muitas pessoas se casam pelos motivos errados. E muitas pessoas não têm o compromisso de ter um bom relacionamento com a sua família. E isso acaba sendo um problema muito grande. O casamento, meus irmãos, é indissolúvel. Não tem justificativa para acabar o casamento. Deus uniu e ninguém pode separar. Nada pode separar uma relação entre o homem e a mulher em um casamento. Porém, muitos têm aderido às ideias do mundo. Muitos têm fugido da verdade de Deus. E isso acaba prejudicando os casamentos. Muitos casamentos são frustrados. Muitos casamentos são tristes, são conturbados, porque os dois não vivem em alegria, não vivem na comunhão com o Senhor. Muitos estão longe do ideal de Deus, e isso acaba prejudicando o relacionamento conjugal. Mas partindo para o terceiro ponto, há uma esperança. Casamentos precisam ser redimidos aos pés da cruz. Meus irmãos, Deus, Ele ama a família. Deus ama a família, Ele ama o casamento. Foi Ele quem criou a família, foi Ele quem criou o casamento. Nós vemos isso no livro de Oséias. Oséias, ele se casou com uma mulher que era infiel para com ele, mas ele continuou amando. E isso refletia o relacionamento de Deus para com o povo de Israel. O povo de Israel era infiel a Deus, buscava outros deuses, mas Deus amava o povo de Israel e sempre buscou a restauração de Israel. Deus ama o casamento e Ele quer restaurar a vida daqueles que estão longe dele. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Vamos abrir em Malaquias, capítulo 2, vamos ver este versículo. Malaquias, capítulo 2, versículos 14 e 16. Deus odeia o divórcio. Diz o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Olha só, Deus odeia o divórcio. Deus odeia a infidelidade. Deus chama o homem a viver uma vida de fidelidade. Muitos, irmãos, têm sido os casamentos destruídos por conta do adultério. Nós falamos sobre isso na live passada. No Japão, por exemplo, é normal homens pagarem por prostitutas para satisfazerem os seus desejos. E as mulheres deles acham que isso é normal. Irmãos, isso foge totalmente do padrão de Deus. Numa relação entre um homem e mulher, a fidelidade precisa existir. O homem e a mulher precisam ser fiéis um ao outro, porque isso agrada ao Senhor. O divórcio não é algo dentro do padrão de Deus. Deus uniu em uma união indissolúvel. Deus uniu o homem e a mulher em um relacionamento que não se pode desfazer. Tudo que foge disso desagrada a Deus. Então, irmãos, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Também nós vemos que Deus, Ele ama a unidade na diversidade. Isso é no corpo de Cristo, funciona assim no corpo de Cristo. Somos irmãos diferentes, temos dons diferentes, temos funções diferentes, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. No casamento é assim também. Duas pessoas diferentes, mas que se unem em uma só carne. E isso aponta para o relacionamento de Deus consigo mesmo. Três pessoas diferentes, mas que se manifestam
perdão, três pessoas diferentes, mas que são um Deus só. Um só Deus. E é interessante isso porque as diferenças, irmãos, elas são especiais. Elas são especiais. Eu tenho certeza que você não gostaria de casar com você mesmo. A vida seria chata. A vida seria muito triste. Mas as diferenças são uma bênção na vida das pessoas. Nós podemos ver visões diferentes, podemos ver atitudes diferentes, e isso agrega em nossas vidas. As diferenças são uma bênção. E pode sim haver unidade nas diversidades. Pode sim haver. O corpo de Cristo funciona assim. Somos pessoas diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes umas das outras. Mas Cristo é o laço que nos mantém unidos. Em Cristo somos um só corpo. Em Cristo somos um só. E isso tudo para a glória do nosso Deus. A unidade pode sim haver na diversidade. E a diversidade, as diferenças são uma bênção. E meus irmãos, há solução para o casamento. Casamentos que estão ao pé da cruz podem ser restaurados. Podem ser transformados pelo Senhor. Porque Deus, Ele é o maior e o mais interessado em transformar a família. Deus é o maior e mais interessado em transformar vidas. Deus quer transformar, Ele pode transformar o seu casamento. Gosto muito do pastor Vitor, que ele enfatiza muito que Deus ele tem solução para o seu casamento. Deus ele tem, irmãos, a solução para o seu casamento. Você tem que olhar para o Senhor. Você tem que olhar para Deus. Se você está com problema no seu casamento, olhe para o Senhor. Vamos ler Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, os versículos 54 até o 60. Diz o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram-se contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, aqui no contexto, Estevão estava ali pregando no Sinédrio e as pessoas se indignaram contra ele e quiseram apedrejar. Só que, olha, perceba a atitude de Estevão. Estevão não devolveu na mesma moeda. Estevão, ele foi além. Ele foi além das circunstâncias. Estevão não olhou para as circunstâncias. Ele olhou para o seu Senhor em glória. E ao olhar para o seu Senhor em glória, ele teve condições de ter a mesma atitude de Cristo Jesus. No versículo 60 fala que ele se ajoelhou e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Lá em Lucas, o Senhor fala isso para aqueles que estavam escarnecendo dele, para aqueles que estavam afligindo o Senhor Jesus na cruz. Estevão olhou além das circunstâncias. Meu irmão, se o seu casamento está sendo difícil, se o seu casamento está passando por turbulências, olhe adiante das circunstâncias, olhe além das circunstâncias. Não se mantenha firme nas circunstâncias, mas vá além. Olhe para o seu Senhor em glória. E Ele pode te dar condições de responder assim como Ele responde. O Senhor pode transformar o seu casamento. O Senhor é o maior e mais interessado em transformar vidas, em transformar relacionamentos. O Senhor tem poder, irmão, para transformar a sua vida e a vida da sua esposa. Confie no Senhor. Minha irmã, se o seu casamento está difícil, confie em Deus. Olhe para Ele. Ele pode transformar e restaurar o seu casamento. Irmãos, precisamos buscar a Jesus. Muitos casamentos hoje são tristes porque o casal não mantém a amizade entre si. O casal não mantém um relacionamento de amizade.
Muitos hoje, por exemplo, quando querem namorar com alguma moça, não buscam cultivar a amizade. A amizade é algo fundamental num laço de relacionamento conjugal. A amizade precisa ser cultivada. Conversem um com o outro. Brinquem um com o outro. Desfrutem de conhecer um ao outro. A amizade é um laço muito importante dentro do casamento. Mesmo depois de anos de casado, a amizade continua sendo importante. Valorizem a amizade do seu cônjuge. Valorizem a amizade de um com o outro. Desfrutem da companhia um do outro. A amizade continua sendo importante. Então, meus irmãos, os casamentos precisam ser redimidos aos pés da cruz. Precisam estar aos pés da cruz de Jesus. E nós aprendemos lições valiosas aqui também. O homem, ele precisava de uma companheira. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisava de uma companheira. Também, o casamento é uma dádiva de Deus ao ser humano. O casamento aponta para algo maior. Há muitos ataques, irmãos, ao casamento e à família. Há muitos ataques. Precisamos estar firmes, precisamos estar alicerçados na rocha, na palavra de Deus, para que possamos resistir a estes ataques, para que possamos cuidar e preservar uma bênção de Deus, o presente de Deus, que é a família. Também, irmãos, o casal, ele deve estar aos pés da cruz. O casal deve estar sempre rendido aos pés do Senhor Jesus. Porque um casal firme no Senhor Jesus é uma bênção, é abençoado pelo Senhor. O Salmo 128 descreve isso, que um lar que tem ao Senhor, que teme ao Senhor, é abençoado. O casamento, meus irmãos, também pode ser uma bênção ou maldição. Se as pessoas estão longe de Deus, a tendência é viverem no pecado, é viverem longe de Deus, e isso pode ser uma maldição para os dois. Nós precisamos estar alicerçados no Senhor, estar em comunhão íntima com Deus, para que possamos ser uma bênção em nossas casas, em nossos lares. E a amizade, meus irmãos, a amizade do casal é importantíssima. Ela precisa ser cultivada, ela precisa de cada vez mais ser regada, para que cresça e frutifique para a glória do Senhor. O casamento é para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.